Olha a corujinha de olho nos fatos relevantes da semana. Olá, bom dia, boa tarde. Hoje, o Fatos Relevantes está sendo gravado por um ótimo motivo. Estou na casa de campo de uns amigos, curtindo o final de semana, tomando uma. Então, para que ficasse mais fácil para todo mundo, não atrapalhasse a vida de ninguém, Fatos Relevantes vai ser gravado. Depois a gente faz um bate-papo ao vivo por aqui ou pelo Instagram durante o final de semana. Não sei, também não vou prometer. Estou curtindo meu final de semana e tomando uma também. Mas vamos fazer gravado, não tem problema nenhum. Você assiste no seu melhor horário e fica informado e aprende com os fatos relevantes da semana. Essa semana, muito pouco. Só dos fundos com mais de 10 mil cotistas, só tiveram 3. Vamos dar uma olhada em quais foram? Aqui, os com menos de 10 mil cotistas, né? São Red Atrium Shopping em Santo André, Mogno Hotels, Edifício Galeria, São Domingos, Risa Actrum, acho que eu escrevi errado, Risa Actrum Real Estate, Brazilian Graveyard Death Care, Mogno Hotéis, Telos Properties, VBI REITs e Rio Bravo Crédito Imobiliário. Esses foram os com menos de 10 mil cotistas. Falando dos que têm mais de 10 mil cotistas, aqueles que a gente comenta, primeiro, no dia 24/11, o CSHG Real Estate, o HGR11, administrado e gerido pela CSHG, divulgou que prorrogou o prazo de pagamento adicional. Isso aqui é interessante para a gente entender. O fundo prorrogou o prazo de pagamento adicional de comercialização de lojas de um shopping chamado Seneca Malls, no edifício TOTUS. Então, o pagamento e a entrega ficou prorrogada para 2/12 de 2021. O cálculo do preço adicional não mudou. Vai ser baseado no valor de locação bruto anual das lojas do Seneca Mall e um cap rate de 9,08%. O que é isso? Quando eles compraram o edifício TOTUS, isso foi no ano passado, se não me engano, o pagamento veio condicionado de algumas condições. Condicionado de condições é ótimo, né? O pagamento total tinha algumas condições. Uma delas é, acho eu, para falar a verdade, nunca vi, mas acho eu que no térreo ali do edifício, que fica numa grande avenida bem movimentada da Zona Norte, ali na Brasleme, estão desenvolvendo um shopping, um pequeno shopping, né? E não estava pronto na época da compra e venda do imóvel para o fundo. Então ficou com uma condição, olha, se esse negócio estiver pronto e minimamente comercializado, X% comercializado, a gente paga mais um valor, não me lembro de cabeça, tem no fato relevante original, a gente paga mais um valor. E o prazo para isso é dia 2/12 de 2020. Não preciso explicar que 2020 foi um ano em que obras paralisaram, shoppings então nem se fala, então de comum acordo prorrogaram para 2021. Da mesma forma, assim, prorrogaram da parte do vendedor para entregar e comercializar as lojas e, em compensação, o fundo também só paga em 2021. Então, coisa simples da gente entender. Outro fato relevante da semana foi do Rio Bravo Renda Corporativa, o RCRB11, no dia 26/11, divulgou o seguinte, ó, uma assinatura de memorando de entendimento para a venda de um dos ativos do fundo. Então, não se sabe ainda qual. Caso seja concretizada essa operação, vai gerar um resultado líquido de aproximadamente R$ 1,10 por cota. E aí vem uma explicação que a equipe de gestão lineariza a distribuição de rendimentos de forma que não se deve esperar, ainda que isso seja concretizado, que vendeu o imóvel esse mês seguinte vai ter 1,10 de rendimento mais o que normalmente distribuía. Não é isso. Tá? Provavelmente o impacto na distribuição de rendimento vai ser diluído ao longo do semestre. Mas entendendo bem esse fato relevante, nada concretizado ainda, tá? Mais um imóvel que a gestão pretende vender. Eu entrevistei faz pouquíssimo tempo o Alexandre, e ele disse que o fundo está crescendo, fez novas emissões, e eles estão aproveitando para implementar uma estratégia de buscar ser mais relevante ou controlador dos ativos que possuem. Dentro dessa estratégia, faz sentido também vender os ativos em que eles têm uma pequena fração. Fora que, independente disso, qualquer fundo imobiliário que se espera é a gestão ativa, e de vez em quando é hora de vender algum imóvel que pareça já maduro na carteira do fundo, que não pareça que tenha muito mais resultado a oferecer ao longo do tempo. Não dá para a gente saber, não adianta especular,
mas está dado o primeiro fato relevante. Caso o negócio seja efetivamente concretizado, a gente vai saber qual foi, para quem foi vendido, qual valor, né? Aí sim vem mais detalhes num próximo fato relevante. Outro fato relevante foi do Rio Bravo IFIX, o RBFF11, também administrado e gerido pela Rio Bravo, diz respeito a um mandado de segurança. Ah, que interessante. O fundo impetrou um mandado de segurança. Sempre confunde, né? Jornalista, então, o que eles confundem mandado com mandato, né? Mas é mandado, é uma ordem, assim, mandado de segurança. Já que hoje eu estou aqui viajando, vou tomar, em vez da minha aguinha na caneca, hoje vai uma cervejinha. Então, o fundo está comunicando aos cotistas, ao mercado, que impetrou um mandado de segurança contra, né, em face da Receita Federal do Brasil, com que pedido, né, o que se espera sair desse mandado. O direito do fundo, duas coisas. O direito do fundo não pagar imposto de renda sobre rendimentos e sobre ganho de capital quando vende cotas de fundos, não está dito fundo imobiliário, está dito fundos, então seria para todo tipo de fundo de investimento, porque o fundo imobiliário também pode investir em FIP, em FDIC, em fundo de ações, em qualquer fundo ele pode investir, né? Então o mandado aí não é específico para fundo imobiliário, é para cotas de fundos em geral. Então, não pagar imposto de renda sobre rendimento e sobre ganho de capital, venda de cota, lucro com venda de cota, certo? Não pagar imposto de renda sobre isso. E outro pedido é compensar aquilo que já foi pago anteriormente e que venha a ser pago até a decisão, né? Com outros tributos e isso que já foi pago corrigido pela Selic do período, desde a data que foi paga até a data que efetivamente ele foi compensado. E termina dizendo que não tem a menor garantia de que vá ter uma decisão favorável, uma tentativa do fundo. Do que se trata isso? Vamos entender melhor. A história é um pouco mais longa, assim, não vou me lembrar agora de cabeça quanto tempo faz, mas tem uns bons anos, deve ter sido lá por volta de 2014, 2015. Eu lembro que eu, na época, escrevia o blog dos fundos imobiliários no Infomana e escrevi um artigo sobre isso. Então, foi entre 2014 e 2015. A CSHG, em uma outra época, era outra equipe que estava lá, um dia resolveu provocar a Receita Federal no sentido de perguntar, olha, um fundo imobiliário, quando vende cotas de outro fundo imobiliário, tem que pagar imposto de renda ou não? Quando, né, ganho de capital. Sobre rendimento não se tinha essa dúvida, mas sobre ganho de capital sim. Então fizeram uma consulta formal à Receita Federal. A Receita, que parece o mestre dos magos, aparece de vez em quando, dá uma frase incompleta, some, ninguém entende nada do que ela quis dizer e tal, e fica todo mundo na dúvida. Demorou mais de um ano para responder, mais de um ano. Quando respondeu, a gente chegou à conclusão que sim, o fundo imobiliário tem que pagar imposto de renda quando tem ganho de capital vendendo cotas de outros fundos. E aí foi um Deus nos acuda, né? Quantos FOFs tinham na época? Muito menos do que hoje, mas já tinha bastante FOF na época, pagando imposto de renda atrasado com multa e juros, porque o entendimento da maioria era que não era necessário, o que é o óbvio, que não deveria ser necessário. Fundos não costumam ser tributados, os cotistas é que são. Acontece, por que o pessoal do Credit Suisse na época fez essa consulta? Porque se você for olhar lá a regulamentação, não é que é dúbio, é muito claro. Fundo imobiliário é tributado quando tem ganhos de renda fixa e de renda variável. E fundo imobiliário é renda variável. O que minha opinião, eu não sei porque o mestre dos magos também nunca veio tomar um café comigo, a minha opinião é que o regulamentador cochilou e bobeou. Eu falo que fundo imobiliário é a pedra no sapato do regulador, né? Põe lá, renda fixa, renda variável, e aí depois vem um artigo excetuando CRI, LCI, aquelas coisas todas. Põe aí renda fixa e renda variável. Esqueceram que fundo imobiliário era renda variável. Né? Aquele bicho que parece tanta coisa e é um produto único e por isso tão apaixonante, passou um texto. Deveria vir um parágrafo depois, então, exceto na renda variável, exceto fundo imobiliário e tal. Mas não tem. E aí, se você lê aquele texto, tá claro que é renda variável, então tem que pagar imposto de renda. E aí, então, nesta dúvida e nesse risco jurídico, o pessoal do Credit Suisse, na época, contestou a Receita. Um ano depois, a Receita falou tem que pagar, e aí todo mundo saiu pagando. Né? Pagando os atrasados,
porque muita gente então não pagava, porque parecia óbvio que não precisava pagar, saíram pagando os atrasados e a partir de então pagando sempre, né? Mas começou um movimento de fundos contestando a receita, ou de entrando diretamente na justiça e tal. Se você se lembra, semana passada ou retrasada no Fatos Relevantes, eu não vou lembrar de cabeça a data, mas semana passada ou retrasada, eu comentei aqui o fato relevante do BCFF, dizendo que vem recebendo de volta aquilo que foi pago. Por quê? Contestaram na Receita Federal, ó, embora isso esteja escrito na lei, vamos lá, não faz sentido. Pô, mestre dos magos, fica 2 minutinhos mais aqui, deixa eu argumentar com você, e está recebendo de volta. E como agora não cabe mais recurso, ele vai distribuir, inclusive, para os cotistas. Mas outros fundos estão tentando também. Não é porque aconteceu com o BCFF que é aquela decisão, vou lembrar do meu juridiquês aqui, erga omnes. Não é. É uma decisão que só tem efeito para o BCFF. Então, outros fundos também estão tentando. Né? O Mogno, fundo de fundos, também já tentou, via judicial, como a Rio Bravo está tentando agora, e, curiosamente, teve negado, no primeiro momento, o seu pleito. Claro que cabe recurso, assim por diante, mas o Mogno tentou e não conseguiu, enquanto o BCFF tentou e conseguiu. Mesma administradora, hein? Mesma administradora. E agora a Rio Bravo está fazendo a mesma coisa, sem dúvida é uma atitude em prol do fundo e, consequentemente, em prol do cotista. Esse fato relevante não mostra nada de muito relevante ainda, né? Ele vem comunicar ao mercado, olha, a Rio Bravo também vai, por via judicial, tentar derrubar essa tributação sobre ganho de capital de cota de fundo imobiliário, que não faz o menor sentido. Mas, então, veja que não fala de impacto financeiro, não fala de nada, só está, na verdade, comunicando ao mercado, mas que mostrando, né, ao cotista, reportando ao cotista, olha, a gestão está indo por esse caminho, está fazendo tal coisa, buscando o melhor para o fundo e, consequentemente, para o cotista. Mas queria aproveitar, então, para te explicar do que se trata esse tipo de ação judicial. Praticamente todos os fundos imobiliários estão tentando fazer isso, e com razão, com razão. Espero que a Receita Federal acabe dando razão a todos os fundos e não só a BCFF, e o caminho melhor mesmo era mudar a regulamentação e esclarecer isso. Né? Bom, legal. Destaques da semana. Alguns destaques interessantes. Primeiro, fiz em exame, sexta-feira, foi com o Rodrigo Possente, que é gestor do Fator Veritado, VRTA11. Eu não conheci o Rodrigo pessoalmente ainda, tinha visto ele mediar um painel só. Me surpreendi para o bem, foi uma excelente conversa. Falamos muito da indústria de CRI, ele tem muito conhecimento sobre CRI, trabalhou na Cibrasec lá no começo e tal. Então falamos do fundo, como sempre, mas eu não perdi a oportunidade de aprender mais sobre CRI, de aprender mais sobre fundo de CRI, e aquele negócio de distribuir a inflação, como funciona para o cotista e para o gestor do fundo, como que tem que lidar com isso, porque distribui a inflação e o juro, né, no caso do CRI. E aí, tem que reinvestir mesmo? Tem que pensar, né, que a inflação tá sendo distribuída, então o fundo vai diminuindo nesse sentido? Veja as respostas dele e entenda mais sobre a estrutura de garantias de CRI e tudo mais. Foi uma conversa bem legal. E lembrando, ó, isso está também na Exame Invest. Conhece o portal Exame Invest? Exame, mas para facilitar para você que gosta de conteúdos de finanças e investimento, já pode chegar direto pelo Exame Invest lá. Além das matérias que saem sobre fundo imobiliário, sobre o próprio programa Fiz em Exame. Outro destaque, agora, finalmente, eu vou te passar uma data. Patrimônio e renda com fundos imobiliários tem pré-lançamento no dia 7/12. Faço questão de passar a data para assumir esse compromisso público. A gente está lá cuidando de todos os detalhes na edição. Ah, melhor isso aqui, tá tudo zerado, prontinho? Não tá. Mas até dia 7/12 tem que tá bom? Mas isso é um cuidado para entregar um produto com qualidade. Assim. Eu sei do que eu gravei, já gravei muitos cursos na vida, não só de fundo imobiliário. Esse é o melhor curso de fundo imobiliário que eu já gravei. E esse cuidado eu acho muito importante. A gente está falando de um negócio que vai ficar anos lá no ar. Eu não tenho problema em, não deu para lançar agora em novembro, vamos prorrogar para dezembro. Eu prefiro fazer um negócio bem feito e fazer de uma vez, né, do que apressado.
Então, estou tranquilo. Mas dia 7/12 vem a pré-venda. Dia 14 mesmo começa o curso, vai estar disponível no ar. Mas dia 7/12, quem comprar, compra com 25% de desconto. Aproveite, vai valer bastante a pena. O curso, além da parte que eu chamo de conteúdo essencial, que já está gravada, e olha, tem bastante conteúdo lá, esse conteúdo essencial é aquele que você pode sair do zero, pode pegar alguém que não tem a menor noção do que é investimento na vida, eu tiro ele do zero e coloco essa pessoa apta a escolher e montar sua carteira de fundos imobiliários. Eu garanto isso. Do zero a escolher e montar sua carteira de fundos imobiliários. Os melhores, os mais rentáveis? Lógico que não. A ciência que eu estudo é finanças. E não tem esse blá 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 comigo. Você vai aprender o que é fundo imobiliário, vai aprender qual é o seu perfil e vai aprender a montar uma carteira aderente ao seu perfil e aos seus objetivos, certo? Não tem nhenhenhé, blá blá blá, o método do professor Arthur. Isso não é comigo. Se é isso que você está procurando, vai procurar outro curso. Aí tem um monte de gente que estuda mais marketing digital do que finanças. A ciência que eu estudo e que eu ensino é finanças. Então já estamos alinhados desde já. Conteúdo essencial, tira alguém do zero e entrega apto a montar e acompanhar e gerir sua carteira de fundos imobiliários. O que vem mais por aí? Um conteúdo aprofundado via entrevista com gestores, não as que você já vê no Fiz em Exame. Outra pegada, a ideia é educacional. Então, o que a gente faz é de uma conversa tranquila, de um papo leve, aquilo vira uma grande aula, tá? Mas ela é pensada para ser uma aula. Só não é o professor mostrando slide e tal. E aí, o que eu faço? Trago a experiência de profissionais do mercado, outra visão, outro olhar, e com isso a gente aprende muito mais e leva muito mais informação adiante. E uma terceira coisa importante desse formato, mercado é dinâmico, o curso também é. A cada 3 meses eu vou te entregar mais aulas, mais conteúdo. Então vamos ver o que aconteceu, por exemplo, um fato relevante que seja super marcante e tal, vira uma aula, vai ser mais conteúdo do patrimônio e renda com fundos imobiliários. Teve uma mudança de regulamentação, vai estar lá, por exemplo, agora está vindo aluguel de fundo imobiliário, daqui a pouco vai vir ETF de fundo imobiliário, então o mercado é dinâmico, ele vai mudando, a cada 3 meses vai ter mais aulas lá, de conteúdo básico, de conteúdo avançado, tá? E mais entrevistas com gestores. Então é um curso que vai ser atualizado não, que ele vai crescendo a cada 3 meses, e com isso o próprio conteúdo não só vai sendo atualizado, como vai sendo enriquecido ao longo do tempo. É um formato novo que eu quis tentar, o pessoal da Exame abraçou, me deu liberdade para fazer isso, então eu estou bastante animado, e eu acho que você e muita gente vai gostar desse formato. Bom, mais uma questão aqui, ó. Me encontre por aí nas redes sociais, para quem já me acompanha aqui no YouTube, claro, mas também me encontra no Instagram, também me encontra essa lista do Telegram. Eu aproveito para mandar bastante coisa, por exemplo, Fiz em Exame na sexta passada, com o Rodrigo, a gente mostrou aqui nessa TV que está atrás dele, a gente mostrou o relatório do fator Valitar, e aí ele já comentou alguns detalhes e tal. Então, mostrei o relatório lá, eu vou mandar o relatório para a minha lista do Telegram. Mostrei algum trabalho especial, algum estudo especial que o convidado levou, eu peço autorização, se ele topar, eu já mando para lá. Para mim, é a forma mais fácil de canalizar esse tipo de coisa. A comunicação você encontra em vários canais, mas para eu te mandar, te compartilhar um link, compartilhar um arquivo, a maneira mais simples que tem é mandar lá para o Telegram. Então também acompanhe por lá. É isso, essa semana então foi gravado, a gente marca uma oportunidade de bater papo e tirar dúvidas. Aproveite bem o seu final de semana, eu estou aproveitando o meu aqui, e nos vemos semana que vem. Vai ter mais fato relevante, eu vou estar de olho, a Corujinha também, e eu espero que você esteja de olho aí desse lado. Grande abraço para você, muito obrigado.